Olá, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast quinzenal Prova com Consulta, o primeiro podcast do campus do Araguaia da Universidade Federal de Mato Grosso. Hoje, quem estará com vocês serei eu, professor Vitor. Eu, Vitor, né? Como sempre. Essa dupla infalível. Já estamos. Montar uma banda, professor. Já estamos quase ganhando música no Fantástico. Exatamente. Já tem algumas talvez mais de 3 aí gravações, né, Vitor? Hoje a gente vai falar sobre um projeto de impacto ambiental, posso dizer nacionalmente, e com um pesquisador, professor da UFMT, que também existe publicações também de impactos internacionais. Talvez vou questioná-lo, talvez até o reconhecimento dele seja de proporções equivalentes fora e dentro, porque o impacto das revistas que ele já publicou são impactos muito relevantes. Então, antes de apresentar, fala um pouquinho aí, Vitor, do nosso convidado, se ele é graduado ou não. Será? Lê um pouco a colinha do professor aqui, ó. O professor Dilermando, inclusive tive a honra de ter aula com ele também. O professor Dilermando possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em Ecologia e Ambientes Aquáticos Continentais pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente atua como mentor junto aos programas de pós-graduação Ecologia e Conservação da Unemat e Ecologia e Conservação da Biodiversidade da UFMT. É professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário do Araguaia, onde coordena o Laboratório de Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos. Esse é o nosso professor Dilermando. Obrigado, professor Dilermando, pela sua abertura para conversar com a gente nesse projeto. Que isso, gente. Eu que agradeço o espaço. Peço desculpas, né? Que a gente não conversou antes, mas encaixou o horário aí, encaixamos. Vamos falar um pouquinho do trabalho nosso. Encaixou. A gente sempre tem que falar dos making off. O professor tinha vindo aqui, né? Depois, aí chegou aqui, nada funcionou. Mas a gente já conseguiu reverter toda a situação e agora ele gentilmente veio de novo para falar sobre esse assunto. Então hoje, gente, a prova de hoje, né, a gente vai falar sobre esse projeto que ele toca, e a consulta é com o professor Dr. Dilermando. E esse projeto envolve questões da nossa natureza local, né? Talvez a parte, se não for a mais, mas com certeza uma das mais ricas em biodiversidade, que é o nosso Rio Araguaia, o rio que banha nossa região e todo o entorno do Médio Araguaia e outros estados. É um rio que se distribui em várias regiões, e a gente vai falar de projetos e de temas que eu particularmente sou muito interessado, porque eu sou um pescador esportivo, e então tenho muita curiosidade tanto nos resultados como o que isso pode gerar, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho, o professor já vai introduzir ou explicar um pouquinho o que é esse projeto, né, e quando ele se iniciou, porque pelo que a gente buscou é um projeto que visa muito o bem-estar ou cuidado com o peixe, mas eu não sei se é só isso. Então a gente queria primeiro qual é esse projeto e quando ele se iniciou. Certo, Vitors, né? Vitor. Então, vamos lá. O projeto Peixada, né, atual, que vocês podem ver no Instagram, no site, ele iniciou em 2021, particularmente com um projeto chamado Projeto Piraíba, no qual um grupo de Goiânia, especialmente, de pessoas que gostam da pesca esportiva de Goiânia, se juntou com a doutora Lisiane Ram, que é parceira do projeto também, para começar as primeiras marcações de piraíba aqui no Rio Araguaia. Depois disso, a gente conseguiu um termo de execução descentralizada. É uma pesquisa que a gente fez para o Ministério da Pesca. E a partir disso, a gente conseguiu marcar mais peixes, né? Cerca de 80 peixes que a gente marcou.
E, né, concomitante a esse, né, a esse projeto, a gente teve como que se chama de rebrand da marca, né? A gente mudou o do anterior, o Instituto Piraíba, para um novo design gráfico, novas fontes visuais, que agora é o Projeto Peixara, né? Que vocês veem lá no Instagram com material. Então, Instituto Piraíba, Projeto Peixara, são continuações, né? E inclusive agora, tanto eu e a Lisiane, no caso, a Lisiane como presidente, eu como vice, assumimos o Instituto Piraíba, que é o CIP, né? Que é uma ONG, que é para a gente continuar os projetos de pesquisa aqui na região, né? Então agora a gente também está na parte de ONGs para conseguir mais recursos para manter o projeto rodando. Mas, assim, Dilermano, o intuito principal é o cuidado e a preservação dos peixes? Sim, assim, eu acho que mais que o cuidado e a preservação dos peixes, é o cuidado e a preservação do ecossistema do Rio Araguaia. Que envolve mata ciliar, a população ribeirinho. O foco é o peixe, né? Que assim, a gente, né, Vitor, a gente tem que escolher alguma coisa para começar a trabalhar e focar. Mas assim, o que eu chamo a atenção sempre é que não existe a espécie sem o hábitat dela. Perfeito? Então, assim, para conservar, no nosso caso, o cargo-chefe a Piraíba, a gente tem que conservar todo o Araguaia e a dinâmica que permite, né, esse processo, né, que essas espécies estejam ali. Então, o primeiro cargo que a gente sabe que é importante é a Piraíba, né, que é o xodó, vamos dizer assim, da pesca esportiva. E ele é um peixe migrador. E um peixe migrador é super importante quando a gente fala de conservação de rios. Porque ele tem uma série de características ecológicas, biológicas, que fazem com que ele seja um importante sentinela do que ocorre na bacia. Então, por exemplo, se você tem queda, de diminuição, por exemplo, de estoque de peixe migrador, é um sinal que aconteceu alguma coisa na paisagem que está afetando. Ele é um ótimo sentinela para a gente enxergar isso, sabe? Entendi. E aí, né, começamos com a Piraíba, mas já estamos marcando outras espécies. Eu já ia te perguntar isso. Então a Piraíba é por isso? Sim. Pela quantidade de extensora que ela percorre e uma métrica. Isso, primeiro, né, que ela é um peixe migrador de longa distância, então, mas a gente sabe que é um migrador de longa distância, mas a gente não sabe quanto migra de fato. Então a gente tem umas coisas, não sei se na farmácia tem isso, mas a gente sabe, o peixe é migrador, mas tá, migrador quanto? Migra quanto? Reproduz onde? Né? E essas informações ecológicas são importantes para a gente conservar essas espécies. Então, para isso, principalmente, e também a gente está fazendo outras pesquisas, aí vai, né, ao enquanto que você quer falar da questão da pesca esportiva, que a gente está avaliando o efeito da pesca esportiva, principalmente na mortandade de algumas espécies-alvo. Que a gente está começando a avaliar isso de forma sistemática. Tem poucos estudos sobre isso no Brasil. Então são esses dois, né, principais vetores, vamos dizer assim, de ação do Projeto Peixara. Entendi. Já me deu aqui umas 20 perguntas, eu vou tentar me segurar e dar espaço para isso. Só eu que vou falar, mas assim, ó, essa questão, vocês recolhem um peixe. Uhum. Aí, eu vendo lá no Instagram, gente, ó, Projeto Peixara. Coloca no Instagram que vocês vão ver tudo detalhado, vídeos, né, muito mais profundo aquele material. Vocês têm, parece que, diferentes tipos de marcação, sim, pelo que eu entendi, né? Uhum. Tem um que eles chamam até de marcação espaguete, que é tags. As tags. E outras que é radiotelemetria. Exatamente. Né? Isso. Vocês pegam esse animal e aí existe bases para ir coletando isso no decorrer do rio, várias sim, bases? A gente tem 7 bases de radiotelemetria, desde Ribeirãozinho até Bandeirantes, que a gente consegue monitorar por radiotelemetria como os peixes estão se comportando, se eles estão subindo, descendo, quanto tempo que ele fica em um lugar. Então a gente consegue estimar o uso da área do Araguaia, né? Por exemplo, onde que ele se alimenta, principalmente, onde que ele se reproduz. A gente está começando a gerar esses dados que são importantes para a conservação. Agora, os tags, eles são importantes para a gente, porque associado ao projeto, a gente está fazendo também o treinamento dos guias para boas práticas de pesca esportiva. E aí, qual que é a ideia? Quando você faz o tag e pega o peixe novamente, isso é uma informação super relevante para a gente, porque a gente pode estimar
dentre outras coisas, o tamanho do estoque. Então, assim, qual que é a ideia? Peraí, quando você fala quando você pega, é o pescador esportivo. Isso. Mas aí, como você fica sabendo que eu peguei o peixe? em geral, se está com guia, eles informam pra gente. Tá. Eles são parceiros. Inclusive, tem alguns... Tem um número, né? Se não me engano. Isso, tem uns números e tem uns que coletam material genético pra gente. A gente vai lá na ladeira de Caramba. Posa, eles têm empedófilos com álcool, eles cortam, medem e pegam a informação. Tem alguns guias já treinados nesse sentido. É aquela lógica de ciência cidadã, né? Que as pessoas, elas colaboram, né, ativamente para gerar o dado. Então, aí a gente está fazendo isso, coletando esses dados, e aí tem a radiotelemetria para estimar, né, o uso do hábito. Só para a questão dos tags é importante, porque é o seguinte, com os tags a gente pode ver se o peixe foi recapturado ou não. Essa informação é importante para estimar o estoque pesqueiro, por quê? Simples assim, Vitor, se a população está grandona, você concorda comigo que a chance de pegar o mesmo indivíduo é pequena? É. Perfeito. Agora, se eu pego o mesmo indivíduo depois, várias vezes, qual que é o sinal? É o sinal contrário, que o estoque está baixo, né? Então, essa informação é super relevante para a gente estimar o tamanho do estoque, aqui que a gente chama de pressão de pesca, né? Seja essa pesca comercial, que já não existe para, né, para piraíba, que é um peixe agora protegido aqui na região, mas a pesca esportiva também, né? Quanto que o mesmo bicho está sujeito à pesca. Essa é uma informação extremamente relevante para a gente conservar, né, a espécie e os estoques. Eu notei que vocês fazem essa inserção, digamos assim, desses equipamentos, e aí, se eu estiver errado, você me corrige, um é com anestesia, nenhum peixe com anestesia, outro sem anestesia, não é isso? Não, em geral com anestesia. Foi uma questão interessante, foi a briga para distribuir, a gente saber qual anestésico correto, porque inicialmente a recomendação do Conselho Federal de Veterinária era o de benzocaína, só que era extremamente difícil conseguir. E agora tinham proibido o óleo de cravo, agora liberou o óleo de cravo novamente, que é o eugenol, e a gente usa o eugenol para fazer anestesia. Como que funciona, Vitor? A gente pega o peixe, põe numa piscina com eugenol. A partir do momento que o peixe começa a perder a capacidade de equilíbrio, é um sinal que ele está anestesiado. Aí a gente leva ele para a mesa cirúrgica. A mesa cirúrgica, a gente tem um galão com água que fica passando água, né, pelas brânquias. Sim. E aí a gente faz uma pequena inserção na cavidade, né, abdominal dele, como se fosse mais ou menos na altura do nosso umbigo. E lá a gente insere o transmissor, certo? Faz a cirurgia, voltamos aquele peixe para uma outra piscina sem eugenol, ele recupera e a gente solta ele no ambiente. A questão, a gente sempre usa anestesia. Guias boas práticas em geral, a gente tem que sempre usar anestesia para esse tipo de ação. Ah, sim. O tag não. O tag externo, em geral, é uma pistolinha. Que ela é em cima, né? Isso. Esse, em geral, não precisa de anestesia. Eu analisando aqui alguns materiais que a gente consultou, tanto no Instagram como no projeto que se enviou, né? Me pareceu que, além do DNA do peixe que vocês avaliam, vocês fazem teste na água. É isso mesmo ou foi uma interpretação equivocada? Parece que, por assim, no sentido de vocês verem os locais de ovos. Ótimo. Aonde que deve ser no período da Piracema? Então, isso é interessante. Ou é só pela radiometria? Como é que é? Então, tem várias coisas. Por exemplo, hoje a gente tem uma técnica chamada DNA ambiental, que é impressionante. Eu brinco assim, que é quando a ciência encontra a magia, sabe? Porque você pega a água de um determinado local e através dessa técnica DNA ambiental você identifica quais as espécies que estão ocorrendo ali. Acho que é fantástico, né? Pela amostra da água? Pela amostra de água. Caramba. É impressionante, né? Eu falo, eu brinco, já é magia, não é ciência. Consegue, cara. A gente consegue identificar, não sei como está a acurácia disso, mas existe e funciona. No caso que você falou da reprodução, então, a gente fala da Piracema. Quando a gente fala de Piracema, a gente fala daquele movimento que o peixe ele sobe, né, para as cabeceiras dos rios para reproduzir. Os peixes migradores, no caso, né, que eu estou destacando. Então, isso é interessante que quando a gente mede
a água, seja a temperatura, a turbidez, a gente está medindo o que a gente chama de gatilhos ambientais. O que são esses gatilhos ambientais? São sinais que os peixes captam do ambiente para saber se está na hora de subir ou não, se está na hora de reproduzir ou não, e por aí vai. Então, em geral, para peixe migrador, o que funciona? Sabe aquelas primeiras chuvas, setembro, outubro, que dá aquela primeira sujadinha na água que a gente fala? Aquilo, em geral, é o gatilho para o peixe começar a subir o rio. Aí ele começa a subir, aquela gordura que ela acumulou durante aquele período que ele estava se alimentando, ela vai se ativada, processos fisiológicos, e aquilo vai ser literalmente transformado em ovo. Ovo ou com gametas, né? Gameta masculino e gameta feminino. É interessante, Vitor, assim, que para peixe tem uns números interessantes para a gente brincar. O peixe ele pode transformar 30% do corpo dele em ovo ou esperma. Então você imagina uma pessoa de 100 quilos perder 30 quilos em ovos, assim, rapidinho, né? Num único ciclo reprodutivo. Então é um investimento muito grande. Então eles sobem, dispersam os gametas, né? E aí os gametas encontram na água e o rio leva, né, o ovo, vai formar o ovinho, o embrião, transforma na larva, né, um alevino, e esses alevinos têm que chegar onde? Nas lagoas marginais. Que são nas lagoas marginais que os peixes, vamos dizer, se criam. Lá tem todas as condições ideais para eles, tanto que a gente chama essas lagoas marginais de áreas berçárias. Em inglês eles chamam de também, bursary years. Então assim, são áreas berçários, aí o peixinho está em todas as condições ideais, ele come ali, aí no outro ano vem a chuva, esse bicho que estava no lago volta para o rio. E aí começa a contribuir o quê? Com a população, subindo e mantendo a integridade, né, do funcionamento do sistema. E funciona realmente como um berçário, que ele fica ali protegido, de certa forma, sim, né? Se o homem não interferir, ele fica ali protegido para quando chegar e ter um porte já para suportar uma vida mais selvagem. Você que pesca direto, você vai ver, você pega, por exemplo, um pintadinho, uma cacharinha, você vê que é o tamanho dela, a forma dela dentro do lago é diferente da forma dela do rio. Nota para você ver da próxima vez, se você não notou. Em geral, os peixes de lago, eles são mais gordinhos, mais altos. Por quê? Porque eles nadam menos. Eles precisam não fazer tanto deslocamento. Eles não precisam estar, né, sofrendo com o efeito da hidrodinâmica, né? Que a água é um sistema ali denso, né? Então, agora pega os peixes do rio. Em geral, eles são mais esguios, né? Mais, né, alongados e mais magrinhos. Por quê? Por causa desse efeito da corrente determinando que é a forma do corpo. É bem legal você ver assim, tá bem um padrão assim, ecológico surgindo na morfologia dos bichos. Você tocou num tema que falou assim, a expressão, o impacto da pesca esportiva. Uhum. E quando se fala em pesca esportiva, se imagina que não tenha, ou tem um mínimo de impacto, porque o impacto pior é aquela pesca predatória, rede, e pega muito peixe e leva embora. Então, para mim, a pesca esportiva já era uma modalidade mais friendly, né? Mais amigável. Mais amigável. Pelo que você está vendo, o que está mostrando a pesca esportiva? Porque é o manuseio, quais são as falhas da pesca esportiva, se até ela pode comprometer o peixe? O que ela está... O que a gente pode melhorar? O que é o erro dela? Aí você deixou o tempo para, né? um barzinho e um violão, deixa eu falar, né? Então, ótimo. Então, Vitor, primeiro ponto. Se o ecossistema está íntegro, né? Se o rio tem as condições ambientais perfeitas, ótimas, ou próximos de ótimos, dá para você conciliar pesca esportiva e pesca, né, de comercial, vamos dizer assim. Por quê? Porque, em geral, o pescador profissional são pessoas, em geral, à margem, que tem uma renda baixa, né? São pessoas marginalizadas dentro do sistema e que usam o rio como meio de sobrevivência. Então, assim, a gente não pode simplesmente achar que ele é como se diz, o único culpado. O vilão. O vilão. Ele não é. Então, assim, hoje a gente tem muitas tecnologias de manejo que a gente consegue conciliar muito bem, né, o uso comercial do rio. Dá um exemplo legal do pirarucu. Né, o pirarucu, hoje a gente faz manejos que impressionantes, assim, em menos de 2 anos, uma região que não tinha pirarucu, estava extinto, eles 3, 4 anos você está tendo pesca grande em cima disso. Então, um ecossistema íntegro, você consegue conciliar as duas, né, sem problema nenhum.
Qual o problema da pesca esportiva, né? E aí que a gente vai entrar. A pesca esportiva, ela pode causar algum impacto? Pode. Em que sentido? Vamos lá. Você tem o efeito letal, que você pega o peixe e ele morre, e que é comum. Você pega, por exemplo, uma cachorra. Ela briga com a gente, você já viu que a gente coloca ela na água, ela já prancheia, como te fala? Então, muitos daqueles bichos que já estão assim, que já não consegue se manter, né, na coluna d'água, já perdeu a orientação, é um sinal simplesmente que se a gente soltar daquela forma aquele bicho, ele vai morrer longe da gente. Então, tem efeitos letais. Qual que é a estimativa disso? Para o Brasil, a gente não tem muito, mas para algumas espécies, né, principalmente na América do Norte, onde você tem uma pesca esportiva forte, né, você tem que ter estimativas de até 30% de mortalidade de efeito letal. Então, assim, Alto. é alto para algumas espécies, mas isso é muito contexto dependente, é muita espécie dependente, É, sabe? porque eu acho que também quanto mais esportivo é o peixe, né, o dourado, né, que pule, Exatamente. a cachorro que você O próprio tucunaré. briga muito, ele se esforça muito para fugir daquela situação. Exatamente. E aí, junto com esses efeitos letais, você pode ter os efeitos subletais. O que são os efeitos subletais? O peixe não morre, mas ele fica tão avariado que, assim, ele naquele momento, ele pode não morrer, ele pode não reproduzir, ele pode deixar de comer. E aí são efeitos que a gente não pega. Por exemplo, né, eu estava te falando, né, da questão de se um bicho for fisgado, por exemplo, 2, 3 vezes na mesma temporada, qual que é o efeito disso? A gente não sabe, de fato, entendeu? Então agora que a gente está começando a gerar os primeiros dados aqui na região, né, que a gente precisou, que a gente está fazendo essa pesquisa para avaliar isso, assim, a pesca esportiva, qual que é a mortalidade associada a ela? Efeito subletal é mais difícil a gente fazer, porque literalmente teria que pegar sangue, levar para laboratório para ver hormônios de estresse e por aí vai, que fica bem mais difícil de trabalhar. Então a primeira coisa que a gente está fazendo é justamente isso, medir se existe ou não mortalidade. Agora, se você me perguntar, existem técnicas que a gente pode fazer que diminui, por exemplo, os efeitos subletais e a mortalidade? Sim. Por exemplo, técnica simples, Vitor. Você já viu aquela coisa das pessoas pegarem um peixe aqui pelas guiolas? Sim. Nunca faça isso, né? Por quê? Porque você está pegando a área mais sensível do peixe, né? Toda a troca gasosa, toda a circulação ocorre principalmente em nível de guelra, né? Então você está expondo uma área super sensível do peixe. Então você vai pegar o peixe, pega pela boca aqui, vamos pensar num pintado, né? Numa piraí, você pega e coisa. Você não pode tirar o peixe mais que 5 segundos para foto. Por quê? Fica aí 5, 10, 20 segundos sem respirar. Entendeu? Então o que a gente recomenda? Não pegue por aqui, evite ao máximo manusear o peixe, certo? Então vou tirar a foto, tira dentro d'água. Você fica com ele na mão, foto. Tirou a foto, volta com ele para a água. Essa coisa também de ficar passando a mão no peixe. Já viu que o peixe não tem uma babinha, um fluido? Sim, é super importante. Inclusive tem propriedades, né, de diminuir parasitismo. Então, assim, não fica passando, manipulando a mais. Então, assim, isso são algumas técnicas que a gente usa para diminuir o impacto da pesca esportiva, certo? Por exemplo, de aparelho, né, de pesca. Por exemplo, Vitor, tem gente que recomenda anzóis sem fisga. Então você tira a fisga do anzol, mas a fisga é bom aqui, garante, mas você pode tirar a fisga do anzol. Que isso facilita o quê? Retirar, né, o anzol se ele, por exemplo, está inserido mais fundo. Para peixe redondo, né? Os tambaquis, os pacus. Você já viu aquele anzol em forma de U, forma de J? Tem o hooker e aquele... Esse em formato de U, assim, que ele é mais... Ele diminui a chance do peixe engolir o anzol, facilitando a retirada. Então, assim, para algumas tipos de peixe, a gente recomenda usar esse tipo de anzol. Porque o que? Facilita, se o bicho engolir, facilita a gente retirar. E literalmente o anzol não ser engolido. É uma coisa, inclusive, que estou começando a avaliar, assim, o que acontece quando o anzol é engolido. Aí os caras estão literalmente tirando raio-x, assim, para ver Caramba. o que ele vai passando no trato intestinal, se é liberado ou não, porque é um efeito grave, assim, né? A gente perde muita linha, né? O que é perder linha?
É agarrar e aquele material fica ali no peixe, no caso, né? Ou ele é expelido, ou ele é, se ele for engolido, ele pode ser, de certo modo, digerido, provavelmente não é digerido, né? Ou ele pode ser, né? Aí pode gerar mortandade de efeito subletal, por exemplo. Exatamente. Atualmente, em 2023, surgiu uma lei estadual aqui no estado do Mato Grosso que proibiu a leva de peixes, né? Do rio. E isso ele acaba acarretando um maior número de peixes nos rios ou não é tão... Ele não esqueceu a pergunta, olha. Não, nos bastidores eu não sabia dessa já tem uma dica, mas a gente fez. Vamos lá. Gente, foi até bom não ter ocorrido aquela conversa naquele dia, porque uma semana depois saiu, acho que na Science, um artigo que tratou, assim, não diretamente com esse tema, mas deu indícios interessantes. Então vamos lá. É a famosa cota zero. O que é a cota zero? É proibido o transporte de peixes, né, dentro do estado de Mato Grosso e Goiás. Para que isso foi pensado inicialmente? Porque é muito comum, infelizmente, aquele turismo de pesca predatória. Aí eu vou falar mal dos mineiros e dos paulistas, principalmente dos mineiros. Né? É da minha região, eu não sabia. Nos bastidores eu não sabia dessa lei, né? Em geral, o que acontece? O pessoal vem aqui de ônibus, né? Pesca, enche o freezer e vai embora. Isso, infelizmente, ocorria muito, tem diminuído muito isso, né? Então, acho que o principal efeito, né, que eles queriam é evitar esse turismo predatório. Então, de certo modo, a lei é interessante nisso. Onde que a lei pode pegar? Ela pode pegar no sentido de pegar, digo, de forma negativa, que ela pode inviabilizar o pescador profissional, né? Que é um grupo que, como eu falei, né, que ele é mais, né, desassistido. Então, aí teve uma área de conflito, né, que a gente tenta trabalhar de melhor maneira possível. Então, a gente não pode, né, em prol, né, de conservar, para a pesca esportiva, inviabilizar a atividade do pescador profissional, né? Então, teve esse primeiro ponto. Aí a questão é, funciona ou não funciona? Então, esse que é o ponto. A gente, de fato, não sabe. Inclusive, a SEMAD de Goiás, uma vez eles me inquiriram sobre isso. Você acha que está funcionando, não está funcionando ou não? A minha resposta para eles é a seguinte: eu não sei, porque eu não tenho a estimativa do estoque antes, né? Eu não tenho. Então, aqui a gente faz o tipo, né? A gente faz experimento de intervenção, né? Você tem uma condição antes, você faz a intervenção e se acompanha depois. Então, como que eu posso falar se melhorou ou piorou? Não sei, mas a princípio pode ter piorado? A princípio não, a probabilidade é baixa, né? A gente não tem essa informação, de fato, né? De fato a gente não tem essa informação, então eu não consigo avaliar a eficiência da política pública nesse sentido. Então o que a gente precisa de fato, e assim é muito importante, é monitoramento. Para eu saber, né, o comportamento dos estoques no tempo. E no espaço também que a gente pega, né, os locais. Então, assim, tem indicativos, aí que eu vou entrar no artigo. Vamos lá. Se você manter a integridade do ABRA, eu já falei para vocês que a gente consegue manter uma pesca tranquilamente. Né? Perfeito? Então, assim, parece que a pesca em si não é um problema tão grave. A pesca profissional. Eu fiz até uma estimativa para pesca aqui na região, né, aqui nossa, né, de Barra do Garças, aqui no Alto e Médio Araguaia, que a gente avaliou isso, né, com as fichas de pesca disponibilizadas pelo, oh meu Deus, fugiu o nome da área ali, onde os pescadores profissionais se reúnem. A Z3, Z4, esqueci o nome da... Esqueci o nome da organização Já não é o pescador profissional. Profissional. Me fugiu. Enfim, aí eu fiz a estimativa e aparentemente, com o esforço de pesca que os pescadores profissionais fazem, ele não é eficiente para diminuir estoque. Entendeu? Então, ou seja, o pescador profissional, com esses dados que eu tinha em mãos, ele não é o principal fator que pode diminuir o estoque. Então, talvez tenha que ser uma pressão muito maior para realmente ser um efeito da pesca profissional. Então, o que pode ser nesse caso? Você pode ter uma mudança do hábitat que está alterando o ecossistema e aí está gerando
diminuição do estoque. Perfeito? Então, isso pode acontecer. Aí eu volto naquele artigo que eu te falei, que acho que saiu na Science semana passada ou na outra. Lá na China, né, pro bem ou pro mal, que é um regime mais totalitário, né, então eles têm as informações dos estoques, antes e depois. Só que lá guarda essa informação, que essa informação é super importante também. Principalmente no Yangtze, que é onde foi feito esse trabalho, você tem uma intervenção muito grande de construção de hidrelétricas. Construção de hidrelétricas é o pior cenário para manutenção de estoque pesqueiro em rio. Depois a gente pode até discutir sobre isso. E aí, eles fizeram as intervenções e fizeram lá a cota zero deles. O que consistiu, né, a cota zero deles? Tirar os pescadores e melhorar a condição do rio. O que é melhorar a condição do rio? Plantou mata ciliar, reorganizou minimamente o ecossistema. Só um paralelo aqui. Eles fizeram isso apesar da hidrelétrica ou lá não tinha hidrelétrica? Apesar da hidrelétrica. Eles começaram o monitoramento principalmente depois. Tá. Eles tinham monitoramento antes, né? E aí depois elas começaram. Tanto a hidrelétrica, né, foi responsável pela extinção de um bicho. Eu brinco assim, que é o estujão do Rio Amarelo. Esse estujão do Rio Amarelo, depois eu volto para a explicação. É um bicho que ele resistiu a 2 extinções em massa. A extinção do Cretáceo e a do Jurássico, de 45 milhões de anos atrás e de 201 milhões de anos atrás. Mas ela não resistiu à nossa espécie. O pessoal se esforçou para poder... Ela não resistiu à nossa espécie. Pensa, assim, o tamanho da intervenção nossa no ambiente, no caso aí com as hidrelétricas. E aí eles começaram a monitorar, né? Será que o estoque recupera? O que eles mostraram inicialmente? Né? Eles têm acho que 10 anos de dados pós, né, a cota zero deles. Parece que sim, você tem uma melhoria no estoque. Mas eles não me convenceram no artigo. Eu falei, tava até conversando com um amigo meu, falei, tô chata, né? Tô recusando o artigo da Science. Até que ponto isso é efeito da diminuição da pressão de pesca, ou seja, da cota zero, ou efeito da melhoria das condições ambientais? Não tem como separar isso. Porque concomitantemente, o que eles fizeram? A intervenção e a melhoria. Então, não dá para separar qual que é o efeito. E mesmo no artigo, eles são muito, muito claros em mostrar assim, as espécies migradoras não se recuperaram tanto assim. Então, quer dizer que provavelmente a cota zero não está funcionando muito não. Porque se alterou o hábitat de forma tão profunda que não adianta intervenção. Não adianta intervenção porque simplesmente o hábitat alterou. Simples assim, simples assim. E olha que interessante, né? Voltando nesse artigo. Eles falaram isso, a gente mostrou essa discussão, e aí a gente viu assim, tá, não dá para separar o efeito ambiental e o efeito da intervenção. Mas por que talvez a intervenção ainda pode ter um efeito aí positivo nos estoques? Porque isso é uma coisa importante. A Ásia, a principal proteína deles é o quê? É o peixe. Então, a pressão de pesca em cima dos rios lá é muito grande. É muito grande, muito, muito grande. Então, provavelmente, o que aconteceu? Se você tira essa pressão, o estoque relaxa um pouquinho e ele pode ter um efeito de aumento da biomassa, né? Então, pode ser que a lei, de certo modo, tenha funcionado também, sim. Toda vez que a gente trabalha com questões ambientais, Vitor, assim, né, de conservação, tem essa questão. O problema é multifatorial. A gente não consegue isolar, né, os efeitos. Pelo que eu entendi. Não sei se funciona ou não, inclusive lá para a China. Você revisou esse artigo, pelo que eu estou entendendo? Não, eu li. Tá. Aí eu mandei para um amigo meu, professor Paulo Pompeu, é um dos melhores, assim, caras que entendem essa questão de impacto de hidrelétricas e ecossistemas fluviais. Eu falei, leia aí, Paulo, e depois a gente conversa. Aí, qual que é o veredito aí? Gostei e não gostei. Falei, mesma coisa, gostei e não gostei. Porque, de fato, eles não isolaram. Eles chamaram a atenção do efeito da pesca. Às vezes nem é. Ou ele pode ser residual. E assim, na própria, é interessante assim, quando você pega a análise de caminhos que eles fazem lá, aí você soma os componentes ambientais, dá quase a mesma coisa.
Então, assim, eles chamaram a atenção para uma coisa, mas você pode ter um efeito do outro também tão importante ou até mais importante que a própria diminuição, né? Até a proibição da pesca. A gente pode dizer, então, talvez que os efeitos das hidrelétricas, eles podem ter sido até mais ruins para os peixes do que o dos agrotóxicos em si? Aí você tem dois eventos, né, que são complicados. Vamos lá. Impacto da hidrelétrica. Vamos supor assim, o impacto da hidrelétrica é um impacto no ecossistema. Você tinha um ecossistema que era fluvial e passou a ser um reservatório. Então, quando você introduz uma hidrelétrica, você altera toda a dinâmica do rio. Então, Sim. qual que é a indicação disso? Os estoques pesqueiros diminuem. Isso para nós, assim, é super bem, né, estabelecido e não tem muito o que discutir nisso aí, não. Tá? Por que que diminui? Então, vamos lá. Eu não falei que o peixe tem que subir para reproduzir? Acontece duas coisas quando você coloca uma barragem. Ou o peixe não sobe mais, tá? Que pode acontecer. Ou quando eles usam o que eles chamam de escada de peixes, mas o nome técnico pra gente é um mecanismo de transposição de fauna, os peixes podem subir, tá? Mas vamos lá. O que que acontece? No geral, nossos peixes, eles precisam da corrente para se orientar. Então, quando eles chegam no reservatório, o que que acontece? Não tem corrente. Eles se perdem lá. Literalmente se perdem. Alguns podem subir e reproduzir? Podem. Acontece. Mas sabe o que acontece de mais comum acontecer? Onde que tem corrente dentro do reservatório? Nas turbinas. Então, o que acontece muito? Ou nos vertedouros, quando a água está passando, né? Então, os peixes são atraídos ou para a turbina ou para o vertedouro. Quando o peixe é atraído para a turbina, é um verdadeiro moedor de peixe. Enquanto a turbina está ligada 24 horas por dia, ela está literalmente moendo peixe. Você tem, cara, pelo menos 5, 6 impactos de mortandade de peixe dentro de turbina. Um que a gente vê que é interessante, assim, que a gente chama de baratotraumas, que são variações de pressão. O que acontece, Vitor, né? O peixe está a 1 atm. Quando ele entra na turbina, esse mesmo peixe que a 1 segundo estava a 1 atm, ele passa 3, 4, 5 atms. Ele comprime. 1 segundo depois que ele sai da turbina, o que acontece? Ele volta a 1 atm de novo. O que acontece nessa brincadeira? Literalmente o peixe explode, né? Por causa de variação de volumes, né? A lei dos gases. Você, né? Tem aqui, comprime. Profundidade. Então, literalmente, o que acontece assim? Hemorragias externas. A bexiga natatória explode, em muitos casos. Você tem eversão do olho. Então, o olho sai da cavidade, né, do peixe. Eversão do estômago, você viu o estômago na boquinha do peixe, por causa desses baratotraumas. Além desses baratotraumas, esses traumas de pressão, você tem outros 5, 6, né, o bicho pode bater na pá da turbina, por aí vai. Ela pode arrastar ali bater no fundo do rio, por aí vai. Aí, literalmente, quebrar a coluninha dele, perder a capacidade natatória. Aí você fala, professor, tem números para isso? Tem. Para o Brasil tem pouco, mas para o mundo, a gente tem um trabalho de 2025, 2025 não, mais antigo. 2022 da Conservation Biology, que eles estimaram isso. Eles estimaram que cerca de 22 a 25% dos peixes que passam pela turbina morrem instantaneamente. Então, você já tem um impacto aí gigante. Então, quando a turbina está ligada, né, vamos dizer assim, está funcionando, que ela funciona 24 horas por dia, todo peixe que está lá, de 100 peixes, 25 morrem, né, de forma imediata. Então, assim, a culpa é do pescador aí? Não é. Então, vamos ficar atentos a isso. Vamos supor que o peixe ainda sobe e alguns conseguem chegar lá e reproduzir. Reproduzem. Vocês lembram que eu falei para vocês que forma, né, o ovinho, o embrião, forma um alevino, e o alevino tem que estar lá na planície de inundação, nas áreas berçárias. Então, o alevino, ele não tem capacidade natatória ainda suficiente. Então, quando ele chega, os ovos ou o alevino, ele chega na barragem, ali no reservatório, acontece duas coisas básicas com ele. Como é um ambiente parado, os ovos e a larva simplesmente decantam. Ele acha que ele é um lago para ele, é o local. Não, simplesmente decanta. Decanta, porque ele ainda não está pronto, Vitor, para nadar.
entendeu? O ovo desses peixes migradores, em geral, eles não têm essa capacidade de flutuar. Eu vou deixar até essa informação. Eles decantam e aí morrem, literalmente. Ah, mas tem algumas espécies que sobrevivem no reservatório? Tem. Por exemplo, a curvina. Sabe o que a curvina tem de diferente? O ovo dela tem um óleo, uma gotinha de óleo que controla a altura dela na lâmina d'água. Por isso que ela consegue manter-se ali nos reservatórios. Mas por que isso acontece só com a curvina? Curvina é um bicho super interessante. Toda a história evolutiva dela foi no mar. E algumas linhagens invadiram a água doce. Então ficou esse resquício, né, da vida marinha delas, mas nesse ambiente de água parada isso é super vantajoso em termos, né, adaptativos. Aí ela consegue se manter. Mas a piraíba, os pintados, os dourados, eles chegam no reservatório, o ovinho e a larva, que não tem capacidade locomotora, simplesmente decantam. Ou são predados por lambaris e por aí vai, sabe? Então, esses são os dois principais impactos quando a gente fala de hidrelétrica. É mortandade de adultos e os indivíduos e a falta de recrutamento, que é a entrada de novos indivíduos na população. Então, o estoque pesqueiro cai. Agrotóxicos. Agrotóxicos é uma discussão muito interessante, porque vamos dizer, de certo modo, eu posso dizer que é um impacto recente, né? Então a gente tem contaminação, principalmente vamos falar aqui no Mato Grosso, da década de 70 para cá, quando você teve a marcha pro oeste. Pode ter um efeito? Pode. Eu já medi? Eu não. Eu nunca medi isso, né? Então você pode ter um efeito, por exemplo, em nível, né, fisiológico, desenvolvimento, pode. Mas eu acredito que isso é uma área que a gente tem toda para desbravar ainda. Por que eu penso nisso assim? Porque como muitos desses princípios ativos de pesticidas, agrotóxicos alteram, né, por exemplo, reprodução, tem mecanismos fisiológicos bem estabelecidos e esses mecanismos em geral são bem conservados, né, na escala da vida, na história da vida, pode ser que você tenha um efeito sim, né? Indicativos que tem efeitos, tem, né? A gente já viu, por exemplo, estudos que mostram que contaminação gera mudanças estruturais nas brânquias e por aí vai, mas no efeito na reprodução em si, por enquanto eu desconheço. Eu teria que pegar, estudar mais para ver se tem essa relação. Relações não só, por exemplo, com agrotóxicos. Tem a poluição nossa, né? Por exemplo, tem um estudo super legal lá nos Estados Unidos que eles mediram o efeito da ritalina no comportamento de salmão e de bés. O que acontece? A gente toma a ritalina, elimina ela, né, pelo xixi, só que as estações nossas de tratamento conseguem destruir aquela molécula? Não. Então essas moléculas, não só elas, tá? Antibióticos e por aí vai, que se chamam de poluentes emergentes, inclusive. Elas chegam no ambiente e os peixes estão sujeitos a isso. O que eles mostraram? Isso eu acho fantástico. Eles fizeram, né, tratamento de controle e avaliaram o comportamento dos peixes. Os bichos ficam mais agressivos quando a ritalina está presente. Caramba! Ou seja, tem um efeito comportamental aí que a gente está começando a medir agora. Caramba! Aí são os poluentes emergentes. Então, assim, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, a gente, cara, tem uma avenida de pesquisas, assim. Até eu vou cantar o Vitor e a Fernanda. Vou aproveitar, que eu já amarro eles. É uma coisa, assim, que infelizmente ainda não deu, né, Vitor? Por várias demandas nossas, assim, mas é uma discussão forte sobre ecotoxicologia, né? De pegar, não sei se é uma PPG, ou um mestrado profissional, mas a gente pegar essa discussão muito forte de ecotoxicologia, que eu acho que tem um grupo muito bom, né? Unindo aí a turma da química, a turma da bio, vocês da farmácia, que acho que tem aí uma história legal que a gente pode contar a partir daqui, né? Fazendo pesquisas a partir daqui da nossa região, cara. Eu acho que essa questão da poluição por pesticidas e essa questão, né, desses poluentes emergentes, cara, é uma coisa que a gente pode aproveitar e pensar, sabe? Acho que é bem bacana. É lógico que, até pelo fato que você falou assim, que você não tem esses dados, né? A gente tá entrando já no lado especulativo, né? Mas como um bom pescador, a gente sempre é bom especular um pouco. Sim, sim. Conta umas mentiras, né? Umas mentiras. Eu imagino que esse tipo de contaminação de agrotóxicos e esses até de medicamentos, eu acho que é algo que você
pode ter impacto, com certeza, mas ele talvez seja... Ele dá um prazo maior. Sim. A hidrelétrica, a partir do momento que você instala, ela é um rolo compressor ali ligado... É só para baixo, meu constantemente. amigo. Exatamente. Né? Então ela já implantou, então por isso que existe, eu já escutei várias vezes audiências públicas, eu já fui convidado várias vezes para participar sobre a possibilidade de vir uma hidrelétrica aqui para, eu não sei qual região, mas para o Araguaia, ter esse debate. Tem, né? sempre teve. Sempre teve esse debate. E assim, a gente direto tem dificuldade para ver o nível do rio, assim, parece que dá uma sensação, porque quando a gente sai da ciência, é tudo especulação, né? Que o nível do rio, não sei se é o assoreamento, tá e diminuindo. cada vez, né, tá pior. E como que vai fazer uma hidrelétrica aqui? Então, é tanta coisa que... Mas eu tenho essa visão, que a hidrelétrica montou, ela ali vai ser... É um impacto permanente. Tanto, Vitor, né, assim, que hoje, se você me perguntar a minha postura como profissional que trabalha com conservação, tentando ver essa questão, a minha posição é o seguinte: a gente sabe que a energia é importante, ela é importante para o desenvolvimento econômico, por aí vai, mas a gente tem que escolher muito bem os rios que a gente pode usar para hidrelétrica e aqueles que não podem a gente conserva. Então essa é a minha postura em geral. Esse rio aqui é pouco usado para reprodução e esse aqui é muito, muito usado, conserva esse e destina esse. Mas esse impacto é tão permanente, Vitor, em locais onde a pesca esportiva é interessante, mais uma vez que nem a gente fala, Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos, cara, é uma loucura, são bilhões de dólares no segmento de pesca e caça, mas de pesca. Sabe o que eles estão fazendo lá? Hidrelétrica antiga eles estão derrubando. Eles estão voltando à conexão do hábitat. Então, vocês podem procurar depois, assim, tem um projeto que eles chamam de Remove Dance. Tem vários rios lá nos Estados Unidos que eles estão literalmente jogando as hidrelétricas no chão. Hidrelétrica velha, que já passou do tempo de vida útil dela, eles estão jogando no chão e acompanhando como que a fauna responde a isso. Legal, com 1, 2 anos, os peixes já começam a usar aquela área de novo para reproduzir. Então, assim, voltou à condição normal, os peixes já começam a utilizar aquilo como hábitat e por aí vai. Que é interessante isso, né? Isso, como que a natureza sente, mas também como que ela rapidamente retoma se você dá um suporte, né? Exatamente. Então, se você dá as condições para ela manter a integridade mínima, a natureza vai responder e as populações vão responder e por aí vai. Então, quando a gente fala aqui no Araguaia, aí voltando à questão da diminuição da vazão. O rio Araguaia está diminuindo vazão? A evidência é que sim. Então, tem pelo menos 5, 6 trabalhos que mostraram a mesma coisa, que a vazão do rio Araguaia está diminuindo. Quais são os fatores causais disso? Uma da discussão um dos principais foi a mudança do uso do solo. Então, quando você tira a vegetação e troca por pasto e agricultura, você perde um serviço ambiental importante que é a entrada da água nos aquíferos. E isso está gerando a diminuição principais. Outro aspecto também que é importante, principalmente pensando nos próximos anos, são as mudanças climáticas. Então, o clima está mudando, né? O Vitor é da região, né, Vitor? Você é nascido e criado aqui, né? Então, as pessoas falam muito isso. Por exemplo, antigamente a chuva começava em setembro, né? A chuva boa, que começava em setembro, e aí começava todo o processo, né, de agricultura e por aí vai. Hoje as chuvas boas estão começando em novembro e dezembro. Então, o clima já está mudando. Então, o que os cenários de mudança climática mostram para a gente? Você vai ter uma redução muito grande de chuva aqui no Planalto Central. Tem estimativas de 30%, 40%, 50%, até 50% menos chuva. Então, você tem menos chuva, tem menos entrada de água no rio. Então, você vai ter o quê? Menos água, você vai ter um hábitat menor. Aí essa pergunta, será que essas hidrelétricas são economicamente interessantes? Ambientalmente eu já não acho. Já tem toda uma discussão sobre isso. Eu acho que ambientalmente muitas dessas hidrelétricas, principalmente as pequenas, ambientalmente elas já são muito frágeis, né? Eu acho que elas não valem o custo de introduzi-las, né? Pensando num cenário global. Agora, será que economicamente elas são viáveis? Eu tendo a achar também não. Porque você vai fazer um investimento
enquanto a sua matéria-prima, que é a água, está diminuindo. Então, assim, a gente tem que avaliar isso economicamente, né? Então, eu acho que esse cenário, né, nos próximos anos vai piorar. E, assim, acho que essa questão de hidrelétricas no Planalto Central, aqui no Brasil Central, a tendência para mim é que eu acho que elas vão ser economicamente, muitas delas, não vou falar todas, né? Muitas, eu penso realmente que elas não serão economicamente viáveis. E outro ponto, né, que a gente tem que destacar, quando a gente fala de água, a gente fala também de conflito, né? O que está acontecendo? O clima está mudando. Qual que é a ação imediata, por exemplo, que os agricultores pensam para resolver essa questão? Irrigação, né? Pivô, irrigação. Então, você está tirando a água do rio. Então, como você vai manejar todos esses conflitos? É complicado. Então, você tem várias demandas, né? A demanda do ecossistema, a demanda do setor elétrico, a demanda dos agentes econômicos. Quando você industrializa uma região, gente, é água. Assim, vocês podem ver, assim, é super interessante esses cálculos dos hidrólogos. Assim. Tem produtos que 80% a 90% deles é água. Então, de certo modo, a gente exporta água, não exporta o produto, sabe? Sem falar que o impacto ambiental, ele também causa um impacto econômico. Sim, exatamente. Regiões do Mato Grosso utilizam o rio como um impacto. Né? Eu gosto muito de estudar e de investir em empresas. Eu estudo e eu vejo assim que realmente a visão das empresas de energia, né? E eu tô vendo que mundialmente muito tá indo para as energias renováveis. Sim. E não é nem, agora, só falando em economia, né? Nem questão assim, pela viabilidade, os custos. Econômico, sim. E até a burocracia de se fazer, falar, gente, vamos investir em energias renováveis. Então, pelas empresas que eu acompanho e estudo, a maioria, o investimento está muito voltado mais para essa tendência das renováveis, solar. Sim, a hidráulica é renovável, né? Então, por exemplo, a gente sabe né, que a tendência, sim, a gente vai instalar mais hidrelétricos no parque, né, nacional e no parque mundial. Isso é fato. Por exemplo, a China quer construir 5 barragens num rio que sai lá do Himalaia, que vai ser produzir assim 80, acho que é coisa de 65, 70 mil megawatts. São 5 Itaipus, mais ou menos. Que eles vão construir numa área lá, que vai ter conflito com a Índia por causa disso. A gente sabe que esse parque vai aumentar. Mas, por exemplo, muitas das soluções que a gente pode ter de aumento da disponibilidade de energia, a gente precisa de soluções tecnológicas. Salvo engano, acho que 2 semanas atrás, saiu um número que eu achei muito interessante, que a gente já está perdendo quase uma Itaipu de energia do sistema, por causa que a gente não tem como armazenar a energia solar. Então, a gente tem que procurar soluções de engenharia nisso aí, né? Nesse sentido, porque se a gente tem condições, né, de gerar a nossa energia, reservar, que é o problema solar, né, que a gente não tem como reservar. Que a hidrelétrica já não tem isso, né? É uma renovável que segura e era o que precisava. É a principal vantagem da hidrelétrica. Na verdade, são duas. Que ela é super eficiente, ou seja, ela tem uma taxa de conversão cerca de 80% a 90%, ou seja, a energia que entra ali, ela é convertida até 90% em energia elétrica, então é super vantajoso nesse sentido. E a reserva. Como que funciona a reserva? Se o sistema demanda energia, eu abro turbina. Se o sistema não demanda energia, eu fecho turbina, que é a capacidade de regulação. O pessoal, os engenheiros em geral, estão muito preocupados com isso, né? Com a capacidade de regulação do sistema. E as hidrelétricas dão isso, né? Dão essa segurança para o manejo do sistema. Então, assim, por mais que eu não goste delas, eu tenho consciência que a gente vai lidar com ela pelo menos nos próximos 50 anos. Talvez, 2080, posso estar vendo a gente derrubar hidrelétricas do Brasil. Acho que até antes vai ter, né? Mas acho que nos próximos 30, 40 anos a gente vai ter uma expansão do parque hidrelétrico. Depois a gente pode começar a derrubar de novo. Dilemano, eu acho que deu pra gente ter uma noção muito, uma aula de ecologia do seu projeto, pra gente ir já encaminhando pro fim. Como que a população pode colaborar para a gente ter resultados mais efetivos? Eu sei que tem pelo que eu entendi, um grupo de WhatsApp que as pessoas podem comunicar quando pegam esses peixes, né? Então, eu queria ferramentas, além de seguir, né, às vezes a rede social, Projeto Peixara, que você tem essas informações,
mas como que a população pode contribuir, às vezes ser o pescador amigo, ele entrar como um colaborador, né? Porque essa ideia do colaborador é interessante, porque se ele tiver um mínimo de consciência e racionalidade, ele vai ver que ele está fazendo para ele mesmo. Perfeito. Porque exatamente. se acabar os peixes, cadê o turismo e como é que eu vou... Exatamente. Então é uma retroalimentação do seu próprio negócio, né? Exatamente. Então, vamos lá. Se você pegou um peixe marcado, o que a gente pede? Devolva para o rio. Né? Na Piraíba, em geral, as pessoas devolvem, salvo as exceções, né? Que a gente infelizmente vê pesca predatória ainda no Araguaia. Por exemplo, uma vez, coletando, em plena Piracema, vimos aí na altura de Araguaiana, rede passando. Então isso é um absurdo, né? Alguém fazer isso ainda. Se você viu, devolve. Caso você pegue ou o peixe morra na sua mão e você vê que tem um transmissor lá, a gente pede encarecidamente que devolva o transmissor. Inclusive tem meu celular lá. Então assim, podem me ligar, a gente não vai, né, questionar, porque a gente quer o aparelhinho de novo, que a gente pode introduzir em outros peixes. E é uma informação também, né, aquele peixe foi abatido. Então assim, a gente pede que, né, se o peixe está bem, devolva para o rio. Se por acaso ele morreu e ele está com transmissor ou com tag, que ligue para a gente para comunicar. Porque essa informação de onde ele foi pescado, né, as condições dele, pode ser que o peixe estava doente, né, não está tão legal. Pode ser que ele tenha achado, inclusive, acontece, a gente acha muita piraíba morta, né, e estava lá com o transmissor. E aí informar pra gente e, se possível, devolver, né, o transmissor, porque aí a gente pode usar esse mesmo aparelhinho para outros peixes, porque ele tem uma bateria, salvo engano, eu acho que o nosso que a gente comprou dura 3 anos. Então, 3 anos o peixe a gente está gerando informação. Então a gente pode usar esse equipamento para outro bicho. Então, em geral, é isso. E assim, tem muita coisa já produzida, aí vamos pensar mais no pescador esportivo, de cursos, vídeos no YouTube sobre boas práticas em pesca esportiva. Eu vou citar aqui o professor Domingos Garrone Neto, que é um colega nosso da Unesp, e ele tem um web, uns vídeos no YouTube de ensinando boas práticas, que foi financiado na mesma época desse projeto nosso. Então procurem lá, boas práticas de pesca esportiva, professor Garrone Neto, Domingos Garrone Neto, você vai ter uma websérie sobre boas práticas. Então assim, pegar, aprender, que nem eu falei, nunca pegue o peixe pelo aluguel, evite ao máximo, né, que o peixe fique fora d'água, né, manipule o mínimo possível, né, tire a foto, devolva o peixe ao rio. Então quanto menos você manipular o peixe, maior é a chance que aquele peixe sobreviva. E aí você pode, inclusive, pescá-lo de novo, né? Pode acontecer. Então, a ideia da pesca esportiva é manter o estoque, né? É uma forma de você, né, utilizar, né, gerar renda e manter o estoque com a atividade de pesca, pesca esportiva. Então, o interessante para nós é o quê? Que aquele peixe seja pescado, saia vivo, bem, para no futuro ele ser pescado de novo. Ocorre muitas vezes já que mesmo peixe ser pescado, por exemplo, tucunaré, que em geral eles ocupam os mesmos hábitos assim, você vai lá e costuma pegar o peixe marcado 1 até 2 vezes. É bem interessante de ver. Ainda nessa questão de colaboradores, porque igual você falou dessa bateria, dessa estrutura que capta esses sinais, até pra gente, como se diz, dar menção a quem ajuda esse tipo de atividade. Quais são os seus parceiros, os seus financiamentos, quem que ajuda você? Porque acho que é bom a gente destacar quem que está em prol disso, porque é em prol do ambiente e da sociedade, né? Ótimo isso, ótima lembrança. Primeiro, a gente tem que agradecer muito, tem vários parceiros, por exemplo, a Pousada Água Santa, que a gente tem uma estação lá, quando vocês virem Mirante lá, vocês vão ver uma anteninha, é a nossa. Você tem pousadas em Bandeirantes, pousadas em Aruanã, que permite que a gente instale, né, os pontos de rádio. Então, eles são parceiros imensos do projeto. Parceiros, né, financiadores, vamos dizer assim. A gente tem, principalmente agora, o Ministério da Pesca e Aquicultura, que financiou essa primeira rodada. A gente espera que seja renovado para a gente manter, né, a pesquisa por mais tempo.
Nós temos também como patrocinadores a Saga Toyota de Goiânia, que eles disponibilizaram pra gente uma caminhonete para trabalhar, que salvou o orçamento, cara. Tudo que eu não gastei de aluguel de carro, a gente conseguiu fazer mais coisas, sabe? O preço do transmissor aumentou, então assim, conseguimos fazer o que a gente tinha prometido. É a Saga, o Cicobi, também um outro parceiro que tem sempre nos ajudado, assim, como parceiros institucionais, patrocinadores, eu destacaria esses 3 no momento que a gente quer mais, que a gente quer continuar o projeto aí por mais tempo. Né, que tem formação de recurso humano também, né, tem gente que está formando mestres, estão formando doutores com esses dados. Eu queria destacar isso também, né. Mas que beleza, né? Então, olha, é a parceria público-privada. Então, é a sociedade mobilizada por um projeto, né? Então, também vai o nosso agradecimento, já que é o quintal de todo mundo. Acho que a maioria das pessoas que assistem são da nossa região. Então, nosso quintal sendo bem cuidado. Então, obrigado pelas empresas, Saga, Cicobi e o Ministério da Pesca. Eu acho interessante essa parceria do público e do privado, né? É algo que vai transcender assim, os muros da universidade, né? Algo que é em prol de gerações. Sim. Que a gente está falando nem só pra gente, né? E eu, como pescador, tenho que te agradecer esses parceiros por fazer do nosso quintal um ecossistema que nos dá prazer, nos dá conforto, né? Além dessa vista, né? Igual você falou, eu fui nascido e criado aqui, e às vezes a gente acostuma com as belezas naturais, e quando a gente viaja um pouco, né? Eu falo, rapaz, que lugar que você tem águas termais em abundância, rios, cachoeiras, montanhas, planícies. Então, assim, a gente tem uma região muito linda, que eu acho que ainda tinha muito que explorar no bom sentido, assim, o turismo, porque o turismo também traz esse incentivo financeiro e, né, o turismo ecológico, né, é saudável. Então, fica o nossa torcida pelos projetos. Quando você tiver novidades, algum pedido de apoio, também usar o nosso projeto. A gente também é um projeto de extensão com outro foco, né, de disseminar, e acaba que da nossa maneira a gente tenta ajudar vários projetos, né, disseminando, levando a consciência para a população. Então espero que o pessoal de casa que escutou esse episódio, ele tem um pouco mais de conhecimento da nossa região, né? Saiba também um pouco da profundidade dos estudos que acontecem aqui na universidade de vocês. A universidade é nossa, então também é um foco nosso disseminar tudo que se faz, se conquista e se trabalha aqui em prol. Não só, a universidade não é feita só de ensino, é feito de pesquisa e extensão, né? Então ela envolve muita coisa, e o foco maior talvez seja disseminar essas outras partes, não ficar preso só ao estudo, apesar que talvez não, ainda é nosso alicerce principal, mas ela não se restringe a isso. Então, muito obrigado, Vitor, pela presença. Mais uma vez, pedir música no Fantástico agora. A gente não conseguiu fazer todas as perguntas, mas já fica aí no próximo programa. A gente já convidou os alunos da biologia para falar um pouco sobre o curso, a visão deles, as outras áreas, né? Que não tem só o Rio, até a biologia tem outros projetos na Serra. Aqui Serra Azul, projetos muito, muito interessantes. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, professor Dilermando, muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço. Vocês tinham mais perguntas, se deixar, meu amigo, a gente fala horas sobre isso. Então, é um assunto que me encanta também. E assim, eu faço minhas as suas palavras. Eu sou no bom, né, português, bem puxa-saco da nossa cidade, da nossa região. Porque aqui é muito especial mesmo, um lugar bonito, bacana, de gente bacana. Aí eu vou comprar uma briga, mas não tem problema. Quando eu fiz o concurso para o FMT Cuiabá, né? Fiquei em segundo e fui aproveitar daqui. Hoje eu não troco Barra do Garça com Cuiabá por dinheiro nenhum. Estou muito bem aqui, né? Gosto daqui, crio minha família aqui, né? Então, assim, valorizar muito aqui mesmo, porque é um lugarzinho bacana, sabe?
Sou suspeito, vai. Tomei água da Araguaia e fiquei, né? Obrigado, gente. Isso. Obrigado mesmo. E parabéns para vocês, tá? Pela atitude aí, pela ideia, né? De levar o conhecimento que a gente produz dentro da universidade, esse formato de podcast. Assim, iniciativa super bacana de vocês. Parabéns mesmo, tá, gente? Pode me convidar mais vezes que eu venho, com certeza. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, para quem teve a paciência. E lembrando, né, se você acha que esse conteúdo pode ajudar, contribuir de alguma forma para alguém, que você encaminhe o vídeo, que o nosso objetivo é esse: chegar para mais pessoas, ajudar mais pessoas e informar mais pessoas sobre tudo que acontece dentro e fora do FMT. É isso aí, pessoal.